Salve, salve galera, beleza? Isso aí, animação pura com vocês. Pessoal, tema da nossa aula, olha aí, Guerra Fria. Exatamente, pessoal, Guerra Fria. Gente, esse tema, essa base desse tema é para tudo, né, gente? Todos os cenários internacionais, políticas, econômicos, sociais, tudo. Política no Brasil, política no mundo, tudo. Quero entender, professor, esse tema. Pensou aqui, ó, nesses dois cenários nossos. Estados Unidos, certo? Rússia, do outro lado, você matou a charada. Esses dois pontos são grau 10 pra gente. É importantíssimo a gente lembrar tudo isso aí. Tá lá em cima, top 10, assim, de 1 a 10 seria 1, é claro, né, de grau de importância ali pra gente. Gente, a Guerra Fria, ela é muito interessante porque ela marca pra gente todo um cenário que nos chama, que nos destaca muito, que foi do ano de 1946 a 1989. Quais são os fatos, então, professor, que marcaram esse cenário de uma forma, eu diria, ímpar ali para nós? Os Estados Unidos e o sistema comunista, ele é interessante porque a gente percebe em alguns cenários, entre eles, a Guerra Fria, que traz a corrida espacial, corrida armamentista. De um lado, eu tenho os Estados Unidos, que saiu vitorioso pós-Segunda Guerra Mundial, até porque ajudou os seus aliados, ajudou a França, ajudou a Inglaterra a derrubar, então, o nazismo de Hitler. Se você reparar muito bem, quando vai fazer a partida do mundo, e essa partida do mundo, ela se divide aqui, ó, de um lado, fator comunista, a Rússia, gente, ela não quer se tornar novamente comunista. Não é algo de anseio que a Rússia quer, vamos voltar ao seu comunista, tal. Não é isso. Não é essa a visão da Rússia. A Rússia ela quer ter o fator de dominação, aspecto preponderante para a gente. Dominação. A Rússia ela quer vivenciar esse cenário de dominação dela. Poderio. E o lado, é claro, a vitória norte-americana, que vai ser de suma importância nesse cenário nosso todo ali. Fatos. Fim da Segunda Guerra Mundial. Primeiro ato. Ataque nuclear dos Estados Unidos ao Japão. Marcou de forma expressiva tudo isso. Enfraquecimento das grandes potências europeias. França e Inglaterra padeceram. O auxílio, a força dos Estados Unidos, eu diria que foi fundamental para superar essa guerra. Emergência de duas grandes potências, Estados Unidos e a Rússia. Fizeram a partida do mundo, né? Essas duas, inclusive, têm uma dominação nuclear. Fazem parte do chamado Conselho de Segurança da ONU também. Bipolar. O mundo passou a ser comunismo, capitalismo. A balança. Disputa pela hegemonia mundial. Quem controlava o mundo? Você está com os capitalistas? Então você vai para lá. Você está com o comunista? Você vem para cá. Cuba. Lembra? A situação do embargo econômico em Cuba de 1962 tem tudo a ver com isso aqui, gente. Cuba associado, Cuba apoiando a estrutura comunista, apoiando a Rússia, e Rússia apoiando Cuba. Começou a Guerra Fria nesse cenário, nesse patamar de divisão mundial, nesse cenário bastante controverso que vivíamos ali. O capitalismo apresentava o quê? Valorização da riqueza. Você vem para cá, que aqui é melhor, aqui vai dar tudo certo para você. Nós vamos conseguir ganhar mais. Individualismo, cada um por si. E o capitalismo por todos. Consumismo. Então, o consumismo aumentado. Não, esse produto aqui não presta mais, né? O relógio pode tirar, o celular, tal. Você passa a consumir mais. Né? Períodos áureos, inclusive. Né? Democracia. Democracia como aspecto marcante, gente. Ó. Essa democracia é o ápice da situação. Coisa que eu não teria no comunismo, segundo os capitalistas. Livre comércio, livre circulação de pessoas. Você pode ir para onde você quiser. O capitalismo é free. Concorrência. Livre concorrência. Por quê? Porque o que vale é o money, dinheiro. No comunismo, gente, como a gente pode ver por aqui, ó, essa estrutura que eu mostrei, bem-estar social, onde eu vou ter todo mundo vivendo, né? Todo mundo vivendo bem, tranquilo. Só que tem um detalhe, todos vivendo da mesma forma, sem diferença. A igualdade em tudo, roupas, tecidos, alimentação, tudo. Carro para quê? Dá para você ir a pé? Você não vai precisar do carro.
Se vira. Simplicidade total. Cuba é um pouco exemplo disso, né? Você não tem aquela questão da ganância, gente. Ah, eu quero mais e mais e mais. Coletivismo, tudo é coletivo, né? Nós trabalhamos em bloco. Exemplo, China. A China é um coletivismo total, até hoje. Estatização, o Estado controla tudo. Diferente da democracia, né? E economia planificada. O que é isso, professor? A economia é a mesma. Não há concorrência. Não há concorrência. Se eu vendo uma caneta a 10 centavos, ela vai ser vendida a 10 centavos em outro local. E acabou. Isso é planificação. Tudo no mesmo nível. Tudo na mesma ordem. Eis o contexto marcando o comunismo aí também. E o mundo bipolar? Dividiu, né, gente? Dividiu completamente. Se eu pego amarelo um pouco mais claro, aqui como referência, você trabalha nos Estados Unidos e os seus aliados, ó. América do Sul, gente, tá vendo? Toda. Olha o cenário, gente. Todo mundo aqui aliado. África, idem. Então, do outro lado, eu tinha os países comunistas. Europa e Ásia. Leste europeu e Ásia. Inclusive a China, né, gente? Só que a China depois ela mudou. O comunismo chinês larga, abandona o comunismo russo, eu diria para vocês, completamente. Vivenciamos o quê? Outro momento de partilha. Tá vendo essa galera sentadinha aqui, ó? É a galera que vai fazer a divisão do mundo. E eu tenho, então, concordam com a influência soviética na Europa Oriental e decidem sobre a ocupação da Alemanha com a participação da França. Aqui eu tenho Churchill, esse cara aqui, ó, tá vendo? Esse é o Churchill. Eu tenho nos Estados Unidos, ó, a figura que nós temos aqui de Roosevelt, esse. E nós temos aqui do ladinho a figura de Stalin, tá vendo? Essa é a figura de Stalin. Esses caras discutiram o mundo. O que ficou pertencendo à parte da Rússia, Europa Oriental, e o que ficou pertencendo aos Estados Unidos e seus aliados do outro lado. A Alemanha, inclusive, ela foi dividida. O Muro de Berlim perpassa por isso, né? Uma divisão clara, e ali se criou o que nós chamamos de cortina de ferro. Não é que existia, era uma cortina aparente, né? Dividindo os capitalistas dos comunistas. Características desses dois cenários. Primeiro, disputa, né? Constante disputa tecnológica. Essa corrida, esse cenário aqui, ó, dessa tecnologia, eu gosto sempre de destacar como essa corrida espacial. Quem tem mais tecnologia? Quem vai conseguir avançar um pouco mais? Né? Eis o ponto. Lembramos também da situação da espionagem, CIA versus KGB. Aqui eu lembro, ó, claramente do caso daquele filme Rock Balboa. Os americanos trabalhavam essa estrutura de filme muito clara para eles em cima disso. E é claro para mostrar que eles eram superiores, né, aos russos. Busca de aliados constantes, conflitos, né, marcantes, regionalizados, difamações, falando mal do outro o tempo todo. Aí que é o cenário. Porque se eu implemento, gente, uma estrutura que não seja de difamação, ou de um mexendo com o outro, eu não posso caracterizar, falar que é Guerra Fria. E ainda bem, né, que não houve um confronto direto. Porque se tivesse ocorrido um confronto direto entre eles, com certeza, pessoal, nós teríamos um embate. Exato, eu não tenho dúvida disso, pessoal. O embate seria dantesco, eu diria para vocês. E seria a Terceira Guerra Mundial, é claro. Cenário que importa. Criação da ONU. Gente, a ONU vem caindo muito em algumas questões de prova, ainda mais quando a gente fala de Estado Islâmico, essa estrutura mundial toda ali, é bom a gente lembrar. Eu coloquei um conceito para vocês, olha só. Em 1945, a Conferência de São Francisco, a Organização das Nações Unidas, substituiu a Liga das Nações, visando garantir a paz mundial e lutar pelo fim das misérias do mundo. O FMI foi criado nessa época, o Fundo Monetário Internacional. Lembrem-se que o FMI hoje é o principal parceiro dos países, empresta dinheiro para todo mundo, inclusive o resgate econômico na Grécia se fez assim também. A FAO, a Organização
para a Agricultura e Alimentação, a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, o BIRD, Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, a Unesco, né, a Organização para a Educação, Ciência e Cultura, também responsabilidade da ONU. Esses grupos, a gente pode dizer que são aqueles grupos monitorados, né, onde a ONU tem um suporte, tem uma parceria diretamente ali dentro e chega a ter uma interferência também nas grandes nações. Então ela está sempre associada a isso aí também. E a partir daí também vem quem? Vem o chamado Conselho, né, o Conselho de Segurança que nós temos aqui. Essa formação do Conselho de Segurança, ele é importante porque a partir do Conselho de Segurança eu vou ter uma estruturação maior de quem manda no mundo. Lembra daqueles três? Rússia, Inglaterra e o contexto ali da França, né? Então, ou seja, Estados Unidos. Lembra lá então, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, Churchill, Roosevelt, Stalin. Então esses três fazem parte do Conselho de Segurança, né? Então eu tenho Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, China e França. Os membros permanentes que vocês estão vendo aí já comigo. O órgão da ONU responsável por zelar pela manutenção da paz e da segurança mundial. Isso, tá vendo esse tema, essa ideia que vocês viram aqui, ó, dessa mesma ótica. Deixa eu voltar aqui melhor para vocês. Dessa forma como nós estamos vendo aqui, ó, isso. Esse ponto aqui, ó, desse jeito, já cai em prova. Isso aí é como se fosse um item de prova. Exatamente. A ONU zela por quem? Zela pela paz, manutenção da paz. Formado por 15 membros, mas 5 permanentes, tá, gente? Então nós temos 5 membros permanentes, com poder de veto. Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. 10 temporários, gente, eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de 2 anos. O Brasil, gente, vocês já podem observar aí, nós já fomos de 46, 47, 51, 52, 54, 55, 63, 64, 67, 68, 88, 70 nada, né? 89, 93, 94, 98, 99, 2004, 2005, 2010, 2011. A gente sempre fazendo parte do processo do Conselho Provisório. E entramos de novo, 2002, 2014, 2015 de novo. Estamos na pegada, né? A presidenta Dilma sempre abre as plenárias do Brasil como membro temporário. Na verdade, a meta do Brasil é que ele possa vir se tornar membro permanente. Mas aí o Conselho de Segurança já ventilou que teria que aumentar a quantidade de membros. Em vez de 5, passar para 10 membros, né? Conferência de Potsdam. O que aconteceu nessa conferência? Eu destaquei um ponto. 49. A divisão da Alemanha e de Berlim em 4 zonas de ocupação. Estados Unidos, como vocês podem ver pelo mapa aqui, ó, vamos pontuando. Então eu tenho essa presença dos Estados Unidos. Eu tenho, do outro lado, o contexto da presença russa. E assim vai, ó, a França, aqui embaixo, ó, colaborando. E o contexto aqui também da presença tanto britânica nessa história toda. Então nós percebemos que a Alemanha ela subdivide-se, né, em vários cenários. É daí onde você vai ter que surgir, por exemplo, observando aqui nesse mapinha aqui de lado, ó, você tem Berlim. Berlim, na verdade, Berlim estava dentro da Alemanha. Tá? Então você estava dentro da Alemanha e aí você fazia uma diferença entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Tudo chegava por avião, né, porque por terra não tinha como, devido a essa Alemanha estar com os comunistas, né? A divisão da Alemanha, como é que ela aconteceu, pessoal? República Democrática da Alemanha Oriental e República Federal da Alemanha Ocidental, que aí tutela norte-americana, tutela capitalista. Berlim, ela se torna o principal alvo de investimentos norte-americanos e obtém grande desenvolvimento. Em 1961, para conter a migração oriental-ocidental, os comunistas constroem um muro dividindo a cidade. Começou com uma pequena cerca, isso foi crescendo, crescendo e virou o famoso muro que a gente conhece até hoje, que é o Muro de Berlim. Em 1947, a coisa vai crescendo, essas divergências. Nós tivemos então o Plano Marshall, plano econômico de auxílio aos países europeus, ocidentais, reduziria a possível influência soviética. Em 1949, nós tivemos a Comecon, que é o Conselho para Assistência Econômica Mútua, do lado comunista, né, versão soviética do Plano Marshall. Em 1948, nós tivemos o bloqueio de Berlim.
Então, o plano Marshall, gente, foi aquele detalhe, ele vai para melhorar a economia mesmo. O que os americanos estavam fazendo? Eles estavam injetando recursos na Europa, o principal aliado deles, então eles tinham que colaborar, tinham que ajudar cada vez mais. Houve também o cenário da chamada doutrina Truman. Estados Unidos apoiaram as nações livres que desejassem resistir à dominação comunista. Combate ao comunismo em qualquer lugar do planeta, perseguição, inclusive nos países aliados a eles, América Latina. Cominform, Comitê de Informação dos Partidos Comunistas, foi uma resposta à doutrina Truman, né? E operários, União de PCs europeus para evitar a influência dos Estados Unidos, ou seja, o Cominform vai ser contra o Plano Marshall. Da mesma forma que nós tivemos a OTAN, nós vamos ter também o Pacto de Varsóvia, criado para ir contra os aliados norte-americanos. Acabei de falar para vocês, está aí. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, Aliança Militar de Países Capitalistas, início. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal, Itália, Grécia, Turquia, Alemanha Ocidental, posteriormente. Esses países capitalistas, apoiando. Do outro lado, eu peguei o Pacto de Varsóvia, Aliança Militar de Países Leste Europeu, países que indiretamente lutariam a favor dos russos. Aí você pega a Rússia, né, a Albânia, a Alemanha Oriental, a Bulgária, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Romênia, Cuba e Montreal. Então, essas áreas aí eram aquelas áreas que pertenciam ao Pacto de Varsóvia. Não é à toa que a crise dos mísseis em 1962, quando houve o embarque econômico nos Estados Unidos, já faz a partir dali que Cuba, o embarque econômico norte-americano em Cuba, Cuba já entra junto com os comunistas. Já estava associada ali. Deixando muito claro, porque a Revolução Cubana acontece em 59, acontece os entraves, o separatismo, em 1961 a tentativa dos americanos invadirem frustrada Cuba e os aliados, né? Porque os grupos rebeldes se aliaram aos americanos para tentar invadir Cuba em 61, não conseguiram. Em 62, então, nós tivemos ali aquela presença marcante do embargo econômico, e aí é claro que Cuba já se bandeia lá para o lado do cenário russo e faz parte do que nós temos aqui como esse nosso Pacto de Varsóvia, né? O que mais, professor? Vamos lá. Alianças militares, pelo mapa dá para você ver bem claramente, vermelho, todos aí associados à Rússia, o outro associado ao capitalismo norte-americano, né? Nesse caso. Nós temos, então, a corrida armamentista, né? Um cenário que chamou muita atenção nossa em geral. A corrida armamentista, ela vai ser um avanço nuclear. Eu gosto sempre de pontuar isso. Eu gosto sempre de estar pontuando isso com vocês, para a gente ter um pouco dessa noção aqui. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui para vocês ficar melhor. Então, quando a gente pensa nesse cenário, aí você percebe aqui comigo essa seguinte ideia. Então aqui eu tenho quem? Eu tenho esse cenário nuclear, tá vendo? Esse cenário nuclear ele é propício nessa área toda, né? É processo pelo qual um país busca armar-se com o intuito de projetar-se do outro, proteger-se do outro, né? Ao mesmo tempo, um país sente-se ameaçado pelo aumento do poder militar do outro, investindo em seu aparato de defesa. Com isso, surge um círculo vicioso, no qual ambos países se armam em decorrência da desconfiança mútua. Ou seja, esse cenário nuclear aqui, ele é fundamental. Ele está aí, ele existe, ele é real. É tanto que hoje você vê as nações que participaram do Conselho de Segurança, são todas elas têm armamento nuclear. E eles possuem essas armas. Hoje, as maiores ogivas estão, é claro, nas mãos de quem? Dos Estados Unidos e da Rússia, diga de passagem, né? Os donos do mundo, os detentores do poder econômico, inclusive, em particular os americanos, né? A corrida espacial, tecnologia. Pensei em corrida espacial, eu quero que você associe comigo esse aspecto tecnológico. Estados Unidos e a União Soviética disputavam poder tanto em armas quanto em tecnologia diversificada, como, por exemplo, foguetes. Enquanto o país fabricava um foguete para chegar à Lua, o outro preparava outro foguete melhor para levar o homem à Lua. Os americanos fizeram isso. Principais fatos que marcaram a gente. 57, primeiro satélite artificial no espaço, o Sputnik. Primeiro ser vivo, Laika, uma cachorrinha. 58, Explorer 1, Estados Unidos. 1961, Rússia,
primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, abrindo precedentes fantásticos. 69, chegada do homem à Lua, Apollo 11. Nos marca aqui, ó, tá vendo? A cachorrinha Laika, o homem, o Yuri Gagarin, chegando à Lua, satélites, né? As primeiras linhas de comunicação. Aí nós marcamos então com o cenário da Guerra da Coreia, nessa história nossa toda, né? A Guerra da Coreia é marcante. Nós tivemos o período de 1950 a 53, né? Perdas humanas, mais de 2 milhões de perdas, norte comunista, sul capitalista. Até hoje a Coreia incomoda. O atual ditador coreano falou que tem bomba de hidrogênio, isso agora em 2015 ele falou. China, Rússia, pró-norte, Estados Unidos e ONU pró-sul. Então divide-se, esse conflito foi marcante porque até hoje a Coreia do Norte tem essa rixa e permanece comunista. A Guerra da Coreia, divisões, marcam um cenário de Guerra Fria, o apoio norte-americano à Coreia do Sul. Vivenciamos também a Guerra do Vietnã, 64 a 75, né? Perdas humanas de mais de 3 milhões. Norte comunista, sul capitalista, vitória do norte. Nós tivemos, inclusive, esse cenário da Guerra do Vietnã, onde os americanos tiveram perdas gigantescas, as perdas humanas foram mais de 3 milhões, e por parte dos Estados Unidos foi muito maior do que os Vietcongs, né? Marcou a década de 60 para 70. E a utilização de bombas como napalm, né? A língua de fogo, podemos dizer assim, e a intervenção também dos Estados Unidos na Grécia e Turquia. Então, o cenário de Guerra Fria estava bastante fértil, eu diria, né? 47 e 49, militantes comunistas gregos não haviam concordado com as decisões de Stalin na Conferência de Yalta, em fevereiro de 45, colocando a Grécia sob a influência do bloco capitalista. Ou seja, né, cenário totalmente propício a esse gênero de conflitos que nós tínhamos ali naquele cenário. Nós vivenciamos também o McCartney, Estados Unidos na década de 50, né, caça às bruxas, senador Joseph Eugene McCartney, perseguições nos Estados Unidos a artistas, intelectuais e funcionários de setores governamentais, suspeitos de ligações com comunistas. Então, histeria de comunista, isso em plena década de 50. Welfare state, bem-estar, né, aquele contexto todo de correr e perseguir os comunistas. Não só lá, isso viralizou, virou o mundo, né? O Japão recuperado também, destruído pela Segunda Guerra Mundial, exemplo capitalista para a Ásia, Oceania, recebeu pesados investimentos dos Estados Unidos. Aí foi diferencial. Olha aqui o que você tem, ó, o Japão antes, ó, o Japão aqui depois. Já era a segunda maior economia do mundo, apenas 20 anos após ser destruída pela guerra. Mas por quê? Porque o Japão também era proibido de ter armamento, gente. Exército nem pensar. O Japão estava ligado aqui apenas ao cenário de avanço tecnológico e produção, sistema educacional. E foi o que deu certo, né? Cuba, né, exemplo socialista para a América, aí onde sofreu embargo econômico, né? Então nós tivemos ali a Revolução Cubana, Fidel Castro, a derrubada de Fulgêncio Batista. 61, o presidente JFK ordena a invasão da ilha, fracasso, não consegue. 62, a crise dos mísseis, que gerou o embargo econômico, né, decide instalar mísseis nucleares no território cubano, e os Estados Unidos mandou um bloqueio naval a Cuba. Só que a Rússia, os Estados Unidos tinham colocado mísseis lá na Turquia, colocou na Turquia virados para a Rússia. E os mísseis russos estavam em Cuba virados para os Estados Unidos. Aí era cenário próprio de Guerra Fria, né? Cuba acabou sendo excluída da Organização de Estados Americanos, a OEA, isso já fazendo com que Cuba se aproximasse muito mais, na verdade, ali da Rússia, né? Cuba se aproxima da Rússia depois de tanta porrada que ela tomou. E aqui você vê a crise dos mísseis, né? Virou noticiário, como a gente pode... Estou aqui dando essa sinalizadinha aqui, tá vendo? Churchill retira os foguetes de Cuba, né? Então aí você já tem um cenário totalmente de Guerra Fria tenso, né? Crise dos mísseis também, ó, onde você pega lá 17 de outubro de 62, marcante aí pra gente. E alguns golpes militares que a gente vivenciou ao longo desses anos. Eu destaquei 64, a instalação de ditadores militares pró-Estados Unidos da América, Brasil, deposição de João Goulart, né? Aonde for o Brasil, irá também a América Latina. Harry Kissinger, secretário dos Estados Unidos, falou isso. Bem, então o Brasil é nosso. Eles puxaram o Brasil para eles e pediu o comunismo, né? 73, o Chile, com a deposição do socialista eleito diretamente de Salvador Allende, através de um golpe liderado pelo general Augusto Pinochet, massacre que causou no Chile. Quero que a economia do Chile pulsando Richard Nixon, apoio norte-americano. Ditaduras montadas aqui dentro. 76, Argentina, Isabelita Perón é deposta pelo general Videla,
comunismo, militarismo, ditadura militar apoiada pelos americanos. Os golpes militares, como a gente pode ver, ó, tá vendo? Pega Brasil, Chile, como no cenário aqui, ó, tá vendo? Perón, todo o cenário que vivenciamos naquela época. E o fim da URSS. Aí você tem o fim da Guerra Fria. O comunismo soviético não proporciona bem-estar à população. A população descontente com a corrupção. Isso você vai ter a abertura da década de 80, né? A queda do Muro de Berlim, pessoal, vai ser um fator bastante simbólico, eu diria para vocês, né? Nós tivemos, então, em 85, Mikhail Gorbachev eleito na URSS e ele cria o contexto da perestroika, que é a abertura econômica. Então, se é para fazer, vamos fazer logo. Glasnost, a reestruturação governamental completa que ele faz, né, fazendo abertura. Em 91, nós tivemos o fim da URSS e a criação da CEI, Comunidade de Estados Independentes, onde você pega a Tchecoslováquia, por exemplo, República Tcheca e Eslováquia. Boris Yeltsin, né, assume a presidência da Rússia de forma definitiva, né, e ali a abertura já se concretizando mesmo, né, segundo eles, e os sinais do fim, né, olha lá, Rússia e Estados Unidos dando as mãos de fato ali e a foice e o martelo sendo enterrado, né. A perestroika, sinais também com a perestroika, a reestruturação de toda a economia russa e do que nós tínhamos ali como esse cenário de Guerra Fria também já se acabando. E o novo mapa reestruturado. Não é mais, eu não chamaria mais de Rússia, né? Agora nós colocaremos apenas como o URSS, chamaremos apenas de Rússia daqui para frente, e os outros países que também tenderam a sair desse mesmo cenário. A derrubada do Muro de Berlim, pessoal, a gente estrutura como algo bastante simbólico, né? Foi em 89, derrubada do Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria, pois dividia literalmente os dois países. Você tinha um comunismo de um lado e o capitalismo do outro. Agora imagina o impacto, gente, para a Alemanha Oriental, né? Ver tudo aquilo assim, destruído, né? Completamente acabado nesse cenário. Foi difícil, não foi fácil. Ali para eles também não, foi bastante impactante, eu diria, né? A reunificação da Alemanha, as duas Alemanhas, a URSS não tinha mais condições financeiras e políticas de sustentar o regime na Alemanha. Em 90, sob o comando do chanceler ocidental Helmut Kohl, o país é reunificado e o alto custo econômico que gerou inflação e recessão. Problemas sociais como a necessidade de estender a toda a população o nível de vida, do poder de compra dos habitantes do lado ocidental foi difícil, porque agora você inicia o quê? A globalização. Eu tenho que levar o capitalismo para onde? Para todo mundo, né? E esse capitalismo ele foi marcante. 45, a Conferência de Alta que falamos, 48, a criação da Organização dos Estados Americanos, a evolução da China, também que vivenciamos, a entrada de Mao Tse Tung, 50, a Guerra da Coreia, que eu falei para vocês aqui agora, 59, quando você pega o contexto da Revolução Cubana, iniciando nesse cenário que chamou a atenção para a gente, bastante marcante ali, eu diria, e 64, a Guerra do Vietnã, até 70, tratados de paz, acordos estabelecidos. Destaquei também em 73, 64, o Brasil entrando com o contexto militarista. 73, a questão no Chile, que também pontuei já para vocês. Aí eu quero parar para chamar a atenção aqui, ó, 74, Revolução dos Cravos, em Portugal, que derruba o salazarismo, sob o comando de Marcelo Caetano, e promove a independência das colônias portuguesas na África, 75, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Em 78, o golpe de Estado no Afeganistão, levando os socialistas apoiados pela URSS ao poder nos Estados Unidos, apoiaram os talibãs. Talibãs esses que depois os Estados Unidos apoiou, largou e viraram terroristas e hoje em dia perseguem os Estados Unidos. Só para você ver como é que são as coisas, né? A Revolução Islâmica no Irã, Ayatollah Khomeini que derruba o Shah Reza Pahlavi e torna o país uma república islâmica xiita, né? Os Estados Unidos passam a financiar e armar o Iraque, Saddam Hussein, com o objetivo de conter o avanço xiita no Oriente Médio. Veja você que aí, inclusive, gente, Saddam Hussein depois foi capturado e morto em 2003. Ironia, né? E ele estava sendo apoiado pelos Estados Unidos lá no passado. Margaret Thatcher era dama de ferro, assume a Grã-Bretanha e junto com ela o neoliberalismo. O neoliberalismo ele traz 3 pontos, anota aí no seu caderninho. O FMI, privatização e ajuste fiscal, que é o mesmo que eu falar de austeridade. A URSS, a Rússia, intervém no Afeganistão, tentando tomar para si, mas aí os americanos apoiaram o Talibã e saíram vitoriosos naquele cenário lá também. Em 80, o início da guerra Irã
Iraque, né? Ronald Reagan eleito presidente dos Estados Unidos, neoliberalismo e projeto de Guerra nas Estrelas, que era expandir o seu domínio. O interessante em cima do Iraque é porque o Reagan apoiava, né? E depois ele vai lutar contra o Saddam Hussein, que simplesmente deu as costas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também tinha dado as costas muito tempo antes, né, para o Iraque. Em 82, Guerra das Malvinas, Inglaterra e Argentina. A vitória foi Inglaterra, né, as ilhas do Falkland, como eles costumam chamar. E Israel invade também o Líbano em 82. Aí você tem a expansão. Israel é esse apoiado por quem? Apoiado pelos Estados Unidos. Em 85, Gorbachev eleito, já falamos desse ponto. 89, a queda do Muro de Berlim, também já pontuamos ali. Em 90, a reunificação da Alemanha e o que nós vamos chamar depois de globalização também. A Guerra do Iugoslávia, chamamos a atenção. O Major Joseph Broz Tito governou o país desde o final da Segunda Guerra Mundial, mantendo a sua unidade. Após sua morte, o início do esfacelamento do socialismo, o país mergulhou em uma guerra civil entre suas várias etnias e religiões, o que provocou sua fragmentação territorial. Iugoslávia, 2 repúblicas, Sérvia, Montenegro, 2 províncias, Vojvodina e Kosovo, Eslovênia, Macedônia e Bósnia e Herzegovina. Então, abertura, eu diria para vocês aí, completa nesse cenário. 91 a gente passa com os blocos econômicos, globalização, Mercosul, criação dele, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai na época, né? Fim do apartheid na África, Mandela solto, Mandela presidente, Operação Tempestade do Deserto, ataque ao Iraque, ó, tá vendo? Perseguição. Estados Unidos aliados, com autorização da ONU, perseguem Saddam Hussein, que, segundo eles, os traiu. Fim da URSS e a Comunidade do Estado Islâmico, como falamos aqui também. Eu destaquei, então, em 92, aí, o acordo de Maastricht, a criação do OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, para melhorar o comércio mundial. 94, o NAFTA, Bloco Norte-Americano, Estados Unidos, Canadá e México. O Frente Zapatista de Libertação Nacional, também, sob o comando do subcomandante Marcos, né, no México, hoje bem apagado. A entrada em vigor do euro, 94. Em 2001, ataque aos Estados Unidos, que sofreu, né, do World Trade Center e Pentágono. Em 2002, destacamos a doutrina Bush, né, ataques preventivos, e a invasão que a gente pega, no caso aqui do Iraque, em 2003, que aí já vai ser a tentativa e captura de Saddam Hussein, onde Saddam Hussein foi executado e morto. Você vê que esse cenário global, Guerra Fria, ele tem tudo a ver com o que a gente está vendo hoje em dia. Esse tópico, essa aula nossa, foi para a gente tentar entender esse mundo todo e fazer a correlação desses fatos. Beleza? Tranquilidade. Segura aí que a gente volta já já. Até a próxima, galera. Falou! Beleza, cara. Quero ver se eu só deixo esse outro material que eu quero deixar aqui em